tá? Eu trabalho com TI já há quase 30, então eu tenho uma formação muito grande na parte de CRM, na parte de automação de vendas, automações de processos. Passei por vários players, como Siebel, SAP, tanto que eu digo que eu posso falar mal deles, porque eu trabalhei com eles, tá? E quando eu fui trabalhar com o Salesforce, aqui no Brasil o cliente nem sabia o que era Salesforce. Chegava falando de uma ferramenta que ficava na nuvem, ele olhava para você e falava, não, eu quero que você faça o backup aqui no meu computador embaixo da mesa. Salesforce, ela começou a trabalhar com clientes pequenos e médios, tá? Então, eu sempre brinco que eu fazia projeto de 3 dias, eu não brinco, isso é verdade, né? No primeiro dia você levantava a necessidade, no segundo dia você configurava, no terceiro você treinava os usuários, tá? Então, o Salesforce, ele sempre teve uma característica que eu sempre gostei muito, que o mesmo produto que ele oferece para um cliente grande, ele oferece para um cliente pequeno, e o custo basicamente vai ser igual, porque é o de licenças. É lógico que um cliente grande tem muito mais potencial para negociar, mas na entrada ele vai pagar a mesma coisa, vai ter os mesmos recursos, a mesma plataforma, vai poder usar, vai poder customizar igual um cliente grande. Isso, para mim, é o maior diferencial que a Salesforce traz quando ela vai para o mercado. Ela poder atender um cliente que tem 2 ou 3 licenças a um cliente que tem 10 mil licenças, tem 5 mil vendedores e o funil de vendas vai ser basicamente igual. Vai usar os mesmos objetos, vai fazer as mesmas transações e vai ter a performance desse vendedor dentro da ferramenta. O Salesforce, ele começou como uma ferramenta de automação de vendas e ele foi crescendo. Então, nesses últimos 7 anos, a empresa cresceu muito, adquirindo outros produtos, oferecendo outros produtos para o cliente, oferecendo funcionalidades na plataforma, um diferencial enorme. E, com isso, também surgiram outros papéis nesse ecossistema da Salesforce. Antes, você só tinha o administrador funcional, tá? Você não tinha desenvolvedor. O desenvolvedor, ele começou a aparecer quando surgiram a Visual Force, Visual Page, Apex Code. Então, eu diria para vocês, tem muita coisa que ainda está acontecendo nesse ecossistema. Hoje, o que a gente tem de principal no mercado, tá? Você tem o administrador funcional, onde tem um erro muito grande de falar que esta pessoa não é técnica, tá? Manda alguém escrever um flow, manda alguém configurar um flow. Diz para mim se a pessoa não tem que ser lógica, não tem que conhecer um pouco da parte técnica. Então, existe esse mito que o funcional só cria relatório, só cria campo. Não é verdade. O administrador funcional é muito maior que isso, né? E é uma visão que a gente precisa mudar rápido, porque ela nasceu no momento em que realmente você só criava campo, porque a ferramenta não tinha outras coisas. O máximo era o workflow para você customizar. Os outros papéis que começam a surgir são os de consultores, tanto o de business, né, tanto o consultor de negócios, que ele vai lá, entende o que o cliente quer para colocar dentro do Salesforce. E esse papel, ele tem que conhecer muito bem a plataforma. Ele pode não colocar a mão na massa, ele pode não configurar, mas se ele não conhecer a plataforma, ele não vai saber refinar. E os outros papéis que surgiram são os arquitetos. Então, a gente tem vários tipos de arquitetos hoje trabalhando com Salesforce. E aí vamos falar do que é ser um arquiteto Salesforce. Às vezes, as pessoas acreditam que para ser arquiteto Salesforce, você tem que tirar certificações. Tá? Que só de você ter uma certificação, você é um arquiteto. Não é verdade. Arquiteto como um todo no mercado são pessoas que têm bagagem, tá, de projetos. Então, eu não posso me tornar um arquiteto com uma certificação se eu nunca fiz um projeto que envolvesse, por exemplo, um desenho de integração com sistemas legados.
tá? Porque senão eu não sou um arquiteto, eu vou ser o administrador funcional, onde eu vou colocar o que o cliente precisa dentro do Salesforce. Então, quando a gente fala em arquitetura, e arquitetura sistemas, arquiteturas de TI, a gente fala muito de conhecimento e bagagem. E o que é importante vocês entenderem? Vocês precisam estudar isso, vocês precisam fazer projetos para ganhar essa experiência, tá? Então, isso é muito controverso, tá? Tem gente que diz para mim que isso não é verdade, mas até hoje ninguém me provou que só a certificação resolve a vida. Eu já tive que resolver muito problema dentro de cliente, porque a pessoa só tinha certificação e não tinha experiência. Então, se você quer se tornar um excelente profissional de Salesforce, antes de você pensar em uma carreira de arquiteto, estude a plataforma. E estude a plataforma de duas maneiras. A usabilidade dela, e depois eu vou dar um exemplo para vocês. A usabilidade é extremamente importante vocês conhecerem isso, tá? E os recursos da plataforma. Se eu não conheço os recursos da plataforma, eu corro o risco de reinventar a roda. Se eu não conheço os recursos da plataforma, eu corro o risco de fazer uma configuração usando um flow e bater nos limites da plataforma. Então, se eu quero ser um excelente profissional de Salesforce, antes de ficar me preocupando com certificações, eu tenho que estudar a plataforma. Eu tenho que conhecer a plataforma. Ah, mas eu não vou conhecer tudo. Não, você não vai conhecer tudo, mas se você fizer Trailhead, se você acompanhar os grupos de comunidade, se vocês participarem de webinar, tenham certeza, pelo menos vocês vão saber como procurar corretamente a solução, tá? Porque, apesar de muita gente falar que o Salesforce é uma linguagem proprietária, isso não é verdade. A documentação está toda aberta aí para quem quiser trabalhar com a plataforma. Desenvolvedores, gente, vocês são fundamentais, principalmente para dizer para o cliente que você não vai colocar um botão na tela que ele não precisa, tá? Então, desenvolvedor, ele é fundamental em entender o que o cliente precisa e como eu vou construir uma classe que ela seja estratégica dentro da minha arquitetura de soluções. E aí eu vou falar um pouco da questão de usabilidade e aí eu vou entrar na questão da arquitetura de soluções. Por que eu falo de usabilidade? Ontem, por exemplo, eu passei por essa situação que foi engraçadíssima. O cliente estava lutando para colocar em um dashboard todas as oportunidades que o auditor podia ver. E lutando, e o parceiro, junto com ele, lutando em como fazer isso, porque ele já tinha usado todos os limites dos dashboards dinâmicos, tá? E não ia comprar mais. Eu só fiz uma pergunta para ele. Por que você não está usando relatórios? Por que você está indo para o painel colocar uma visão de tabela, sendo que o relatório te traz isso? Aí ele falou para mim que é porque o usuário ele não sabia colocar o filtro no relatório, mas ele sabia colocar no painel. É lógico, você coloca o filtro no painel. Aí eu voltei para ele, eu fiz o relatório, eu mostrei como usar o drill down no relatório e mostrei como o usuário colocar filtro. Conclusão, o usuário vai usar relatórios. Se eu não conheço como eu construo um relatório dentro do Salesforce, eu vou deixar ele fazer a bobagem de colocar num dashboard uma tabela que não vai adiantar, vai ser curta, não vai mostrar tudo o que ele precisa, e simplesmente porque ele precisava de 2 filtros que eu resolvi com o drill down. Usabilidade é isso. O cliente falar assim para mim, mas eu quero um botão porque ele clicar na tab para ir para outro lugar, constrói um console para ele. Tá? É um recurso da ferramenta, de você colocar tudo que ele precisa em um console. E com os componentes Lightning, dá para fazer uns consoles muito bacanas. Eu construí uns consoles no Financial Service
muito legais, inclusive com gráficos do Tableau. Então, conhecer a usabilidade da ferramenta auxilia você em desenhar boas soluções para o cliente. Porque no final do dia, quem vai dizer que você entregou uma boa solução é o usuário final, não é o presidente da empresa. Tá? Então, se eu não tenho um bom desenho de solução, eu também posso construir a melhor classe do mundo. Não vai ter valor. Por quê? O valor está em quem usa a ferramenta. Então, quando a gente fala em arquitetura, principalmente de soluções, eu tenho várias camadas para olhar. Eu tenho essa camada do meu usuário, tá? Quem vai usar a ferramenta? Por que ele vai usar a ferramenta? Qual é o objetivo dele? O objetivo, gente, não é. Por favor, se o cliente falar para vocês que eu quero passar o Excel para o Salesforce, você vai sentar com ele e vai explicar que isso não é o objetivo, tá? Isso não é o objetivo. Então, quais os objetivos dele? E tudo isso está no Agile. A gente aprende isso no Agile, no Scrum. Quando eu estou fazendo o meu projeto usando Agile, eu tenho lá a minha tabelinha dos objetivos e riscos. E é isso que a gente tem que trabalhar. E a usabilidade, ela faz parte disso. Então, quando eu digo para vocês que vocês precisam conhecer a usabilidade da plataforma, é isso. Não adianta a gente se preocupar só com o back-end se eu não entrego um bom front-end para eles. Eu tenho, assim, N histórias que eu posso contar para vocês de clientes que queriam cancelar o Salesforce porque a tela estava desenhada errada. De você mudar os campos de lugar e o usuário perceber, entender a lógica. Por quê? Tela tem lógica. Para onde corre o olho dele? Quais as informações têm que estar uma abaixo da outra, uma do lado da outra? Tá? Mas isso é muito detalhe? É detalhe, mas você não precisa fazer, mas você precisa olhar o que está sendo feito. Então, quando a gente fala de um arquiteto de soluções, a gente está falando de um arquiteto que ele vai olhar a necessidade do cliente. Em alguns casos, você vai participar dos discoveries e refinamento para entender todo o processo. Tem cliente que já tem esse cenário pronto, então ele já vem para você com o cenário pronto para você só fazer o desenho dentro da plataforma do Salesforce. Mas, no geral, você também vai estar lá nos refinamentos e acompanhando. Terminou o refinamento, pega aquelas necessidades de negócios e usem as funcionalidades do Salesforce. E aí começa também um outro mito que se tem no mercado. Eu vou fazer tudo standard. Eu já vi absurdos dentro da oportunidade, porque o cliente não queria usar um objeto customizado. Usar objeto customizado não é ruim. Ele é ruim quando eu reinvento a roda. Ele é ruim quando ele não agrega valor ao objeto. Quando ele está lá solto e não tem nenhum objetivo dentro da plataforma. Então, você tem que ter esses critérios de entender, por exemplo, quais os recursos que tem na oportunidade que vão atender a automação de vendas do meu cliente. Mas ele precisa, além do produto, colocar mais, por exemplo, é uma transportadora, ele tem uma oportunidade para vender serviços de transportadora e ele precisa de um objeto que não é produto. São os tipos de caminhões que ele tem para colocar para o cliente. Posso criar um objeto customizado ou vou marretar isso dentro do produto? Tá? Qual é o sentido? O que eu vou trazer? Aquilo é um produto? Não é um produto? Eu preciso de alguma automação que está em produto que vai ajudar o cliente nesse processo? Então, são essas análises que um arquiteto de soluções faz. Quando eu falo para vocês que você precisa ter background em projetos antes de ir para uma arquitetura, é o seguinte: eu estou falando de integração com o sistema legado, eu estou falando de processos que o cliente tem já em outros sistemas, que de alguma forma eu tenho que integrar com o Salesforce. E aí, uma outra questão também que acontece muito em projeto. O cliente quer colocar toda a tabela do RP dele, do SAP,
dentro do Salesforce. Se você for um arquiteto e aceitar isso, você não tem ideia do tamanho do problema que você está criando. Só de volume de dados, você vai começar a estourar limite. Tá? Então, essa visão de você entender que você não vai trazer um RP para dentro do Salesforce, que você vai orientar o cliente de quais informações do RP ele precisa integrar com o Salesforce, é papel do arquiteto de soluções. Eu não estou dizendo para ele qual a forma, eu estou dizendo para ele, no meu caso, sim, porque eu me meto onde eu não devo, tá? Eu também dou pitaco em integrações e outras coisas, eu me meto. Mas, e se você tiver experiência com isso, use também para discutir com o cliente. Você vai trabalhar com o cliente para ele entender que ele não tem que trazer a tabela inteira do RP para dentro do Salesforce, tá? E que ele pode trazer só os campos que ele precisa. E aí é onde começa realmente um desenho de uma automação, tá? Esse dado que eu estou trazendo, ele serve para quê? Ah, eu quero faturamento mensal dentro do Salesforce. Eu preciso trazer todas as faturas para dentro do Salesforce? Por que eu vou fazer isso se está no RP? Eu posso trazer um resumo através de alguma outra ferramenta de integração que resuma e traga esse dado para você? Então, a capacidade do arquiteto de soluções, ela está muito ligada em como ajudar o cliente a automatizar de forma inteligente os processos e garantir que ele está usando as melhores práticas, ele está usando o objeto correto, ele está usando o Flow ou qualquer outra ferramenta, ou até mesmo uma classe para fazer um cálculo, para fazer um processo, para automatizar um processo dentro do Salesforce. Então, um arquiteto de soluções ele tem que ter uma visão muito integrada do que é a plataforma, quais os recursos da plataforma e o que cada nuvem traz. Então, se o cliente comprou Sales Cloud, quais as funcionalidades de automação que eu já tenho pronta dentro do Sales Cloud? Quais os objetos standards que eu já tenho pronto dentro do Salesforce? Só contando uma historinha para vocês. Uma vez eu tive que dizer para um cliente que ele gastou 60 mil reais para construir do zero uma funcionalidade de time de contas igualzinha a que ele tem standard. Tá? Imagine você dar essa notícia para o cliente. Você gastou 60 mil reais para construir o que é standard. Porque todas as regras de visibilidade de dados que ele precisava para time de conta, o objeto standard atende. Ele estava com uma construção absurda de regras de compartilhamento num objeto customizado para fazer exatamente o que um standard faz. E o número de pessoas que trabalham com Salesforce que não conhece time de conta, não conhece território e não conhece time de oportunidade e casos, para mim é assustador. Tá? É uma funcionalidade da ferramenta que você tem que conhecer. Então, é importante você, quando eu falo em papel de arquiteto, gente, é você ter gancho para essas coisas, tá? Por mais que eu ame o Trailhead não vai mostrar isso para vocês. Por quê? Porque isso é em tempo de projeto. São soluções que vocês têm que procurar em tempo de projeto. E o desenvolvedor, ele também tem que conhecer muito bem a plataforma e os recursos da plataforma, até mesmo para tomar a decisão se vai colocar um código ou não e que tipo de código. E vou fazer um pedido muito pessoal, tá? Desenvolvedores, comentem os códigos. Eu faço um trabalho na Salesforce que é uma avaliação da org do cliente depois que ele não conseguiu mais usar a org, tá? Que se chama Org Health. E é incrível como vocês não fazem comentários. Incrível. E aí eu tenho que descobrir o que diabo aquele código faz e aonde que ele está criando problema. Tá? Então, pensem nos coleguinhas. Tá? Pensem nos coleguinhas. Não é um benefício para vocês. É para todo mundo.
para o ecossistema inteiro, para quando a gente entrar num cliente que já tem o Salesforce há 10 anos, completamente estranho, os coleguinhas saibam para que serve aquela classe. Né? Boa. Então, Só uma adenda, Rô. Isso daí foi um dos meus speeches. Bom, você fez a revisão do meu speech, né? Você sabe que eu bato bastante nesse comentário, mas olha, você fez um excelente comentário sobre comentários. É muito grande essa falta de compartilhamento dos classes, exatamente. né? Compartilhamento de conhecimento. O que é uma comunidade dentro do ecossistema da Salesforce? Compartilhamento de conhecimento. Nunca tenham vergonha de perguntar nada. Às vezes, eu muitas vezes, gente, dentro do cliente, o cliente me mostrou uma solução que eu nunca tinha imaginado na vida e falei, cara, eu vou usar isso de agora em diante. Tá? Ou um comentário na comunidade de alguém com uma dúvida e alguém responder a dúvida com uma solução e você falar, nossa, eu nunca tinha pensado em ir por esse lado. Façam isso. Salesforce ele é muito colaborativo. A empresa cresceu muito baseado em colaboração. Internamente, a gente não manda e-mails, tá? A gente usa o Slack para trocar conhecimento, tirar dúvidas. E uma dúvida nossa, a gente pode jogar para um canal que é global. Qualquer pessoa do mundo pode responder. E as comunidades também são assim. Se você entrar numa comunidade da Austrália e fizer uma pergunta, eles vão te responder. Às vezes você tem uma pessoa, principalmente as de língua inglesa, você tem pessoas de várias partes do mundo que às vezes não são daquele país colaborando com as comunidades. Então tenham isso em mente, tá? Salesforce é colaborativo, time de projetos Salesforce tem que ser colaborativo. Não entrem na historinha de que cada um cuida do seu pacotinho, não é verdade, principalmente quando você vai fazer deploy. Se você não souber o que o outro vai fazer, desculpa, a tua esteira de DevOps vai parar, tá? Então, o que eu estou falando para vocês não é como vocês fazerem carreira de arquitetos. Eu estou falando para vocês como que é o dia a dia de um arquiteto, tá? Para vocês poderem entender como isso funciona. Porque existem muito, não é só com o Salesforce, tá, gente? Tecnologia como um todo. Hoje você tem muito mito do arquiteto. Eu brinco que o mito do arquiteto hoje é o antigo escritório de projetos, tá? Então, pensem no dia a dia, porque amanhã pode surgir um outro tipo de... não ter mais arquiteto. Eles inventam lá um Bubbles, tá? Então, você deixa de ser arquiteto e passa a ser Bubbles, porque o mercado agora entende que o Bubbles está acima do arquiteto. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas de mercado versus o que realmente você faz, o que realmente você entrega e, principalmente, o que realmente o cliente precisa. É muito comum eu receber e-mail dizendo assim, estou precisando de um desenvolvedor Salesforce. Aí eu vou perguntando para a pessoa, para que você quer o desenvolvedor? Eu quero para ele criar campo, criar relatório, criar flow. Você não precisa de um desenvolvedor Salesforce, você precisa de um funcional. Então, isso é importante, tá? Porque é uma maneira também da gente começar a educar o mercado. E outra, assim, falando de desenvolvedor, eu conheço muito desenvolvedor frustrado porque ele foi contratado como desenvolvedor e o projeto do cliente não tinha uma linha de código. Tá? Então, isso para mim é desperdício de skill, é desperdício de conhecimento da pessoa. Então, façam perguntas desse tipo mesmo, quando vocês forem para uma entrevista, para um projeto, para vocês entenderem o que vocês vão desenvolver para esse cliente. Bom, voltando para o mundo da arquitetura de soluções, tá? Eu faço essas coisas, tá, gente? Então, o que me capacita para ser um arquiteto de soluções? A minha bagagem, o meu conhecimento em projetos, tá? Pequeno, grande, não interessa. Eu posso ter uma boa bagagem de outras tecnologias, não necessariamente de Salesforce. Por exemplo, um arquiteto de soluções do Mulisoft, ele pode nunca ter trabalhado com Mulisoft, mas se ele tem uma boa bagagem de integrações, o aprendizado dele dentro de um projeto de Mulisoft se torna menor, tá?
Se eu conheço muito de automação de negócios, mesmo que não seja com o Salesforce, eu vou estudar a plataforma do Salesforce, vou fazer depara de como funciona na ferramenta que eu conheço versus como funciona no Salesforce, e eu vou usar essa minha bagagem para ajudar a desenhar soluções. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Não se apeguem a títulos, tá? Se apeguem ao tipo de profissional que vocês querem se desenvolver. Então, o que um arquiteto precisa? Ele precisa entender de arquitetura mesmo, de diagramas, de desenhar diagramas inteligentes para o cliente, de soluções que vão de ponta a ponta, do começo ao fim. Conhecer Agile é muito bom, porque o Salesforce tem uma velocidade absurda de entrega, tá? Então, eu poder conduzir um projeto com Agile, com um cliente, para mim é assim, ele funciona muito fácil. Você conhecer muito, eu vou falar isso 500 milhões de vezes, plataforma, funcionalidade, e, gente, conhecer os defeitos do Salesforce, tá? A Salesforce é a única empresa que eu trabalhei que não tem vergonha de ter defeitos. E eu digo isso para vocês porque eu fui cliente Salesforce. E quando eu vim trabalhar para Salesforce, o pessoal me sacaneava, dizendo, agora eu quero ver você falar mal da empresa. Continuo falando, continuo mandando bugs e sugestões para o time de produto, porque a Salesforce não tem vergonha de ter problemas. Então, se eu não conheço o problema, eu também não desenho uma boa solução. Se eu não conheço os limites da plataforma, eu não desenho uma boa solução. Tá? Então, por isso que ser arquiteto, ele vai muito além de tirar uma certificação. É usar o conhecimento de vocês no dia a dia e usar as melhores práticas do Salesforce. Tá? Então, por exemplo, tem o Einstein Capture, que ele, integrado com o Outlook, manda automaticamente o e-mail que ele recebeu no Outlook ou no Gmail para dentro do Salesforce, anexa no contato. Falando assim é lindo, né? Tenta implementar. E se você não contar isso para o cliente, tá? Se você não tiver um bom caso de uso, você vai integrar, ele vai usar, e 6 meses ele vai reclamar para você de que a ferramenta não está atendendo ele. Então, pensem nisso para qualquer carreira de tecnologia. Você não tem que conhecer só o lado bom, você tem que conhecer o lado ruim também. Não, os bugs, os limites, onde vai dar problema, onde dá principalmente problema de performance, de velocidade, tá? Porque eu posso causar isso com um flow mal escrito. Então, pensem sempre dessa forma. Agora, eu quero mostrar para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Maurício, tem perguntas que você quer que eu responda? Pessoal, então, eu só quero convidar vocês a como se preparar para ser um arquiteto Salesforce. Dentro do próprio Trailhead, vocês vão encontrar vários treinamentos, tá? E depoimentos de pessoas que já são arquitetas. Então, é muito legal porque você começa a ter uma visão do que está acontecendo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um Trail Mix de Solution, tá? Onde eu vou ter todos os trailheads que eu preciso fazer para ser um arquiteto de soluções. Isso é o pontapé para vocês começarem a entender quais são os cenários, como que você vai trabalhar isso, tá? A mesma coisa são as outras carreiras de arquiteto. Quais os tipos de arquiteto que a gente tem hoje? A gente tem o técnico, que realmente ele é técnico, tá? Ele que assim, para mim,
para mim, essa divisa entre o técnico e o de soluções, ele é muito mais um skill de cada pessoa do que realmente uma barreira de conhecimento, tá? Então, se você tem um perfil mais de desenvolvedor, mais técnico, de soluções técnicas, o que eu falei sobre integração entre Salesforce e outro sistema, um arquiteto técnico, ele vai me ajudar com a solução técnica. Que tipo de ferramenta eu posso usar? Qual a melhor forma de fazer essa integração? Se eu vou fazer uma integração online, se eu vou fazer uma integração através de batch, se eu vou usar barramento. Então, esse técnico, ele tem realmente uma visão mais técnica. Quando a gente fala de plataforma Salesforce, o Technical Architect é aquele que vai olhar os limites, é aquele que vai olhar se vai ajudar você a olhar a questão das classes, vai ajudar você a, por exemplo, a gente tem alguns produtos na Salesforce que eles não são tanto... eles são mais customizados, então ele vai te ajudar a olhar essa forma, a como usar um Lightning Component, a como usar um Heroku. Então, ele tem uma visão que realmente é técnica. Qual é o impacto técnico para esta solução que eu estou entregando? Então, eu posso sugerir uma série de automações de flow, e esse técnico vai lá, olha aquelas sugestões e fala, olha, este flow pode causar este problema com esses outros flows, porque ele está rodando ao mesmo tempo. Então, é uma visão muito mais técnica de como a plataforma funciona, e não apenas das funcionalidades, mas sim, que limite técnico eu estou batendo. Outra coisa, o técnico, ele acaba ajudando muito também o pessoal na parte de DevOps, tá? Das esteiras, aonde eu estou errando, por que eu estou tendo problema de deploy. Então, é importante entender que o técnico, ele não é um cara alienado em relação à funcionalidade da plataforma. Pelo contrário, ele vai conhecer tanto quanto o solution, só que ele vai ter sempre esse viés de olhar limites, olhar soluções técnicas que devem ser entregues, se realmente eu devo usar um código, como que eu integro os produtos da Salesforce. Ele tem uma visão bem técnica de visibilidade dentro da ferramenta, como que eu vou construir essa visibilidade dentro da ferramenta. Então, ele tem um skill que ele prefere falar bit byte do que falar de negócios. Solution vai acabar falando muito mais de negócios e menos de bit byte, tá? Você tem esse domain, que também é um outro tipo de arquiteto que está mais focado. Esse daqui é mais de certificação mesmo, tá? E as especializações para ser um arquiteto. Então, nessa pirâmide aqui, esse Technical Architect que aparece aqui no começo da pirâmide, ele também é uma certificação. Eu vou errar. Maurício, é CPA ou CTA? Eu vou errar. CTA. O CTA. Rô? Oi? Acho que você Parou de compartilhar? Isso. Obrigado, Tá. Alessandra. Acabei mudando a outra tela aqui. Me avisem, tá, gente? Essa certificação aqui é a maior certificação, inclusive ela é feita em uma banca em São Francisco, são poucas pessoas no mundo que tem. Essa parte aqui de baixo, eles separam o que é um arquiteto de aplicações, soluções, e um arquiteto técnico de sistemas, né? Então, quais as certificações que vocês teriam que fazer para se transformar para ter uma carreira de arquiteto, tá? E aqui ele vai explicando, tá? Cada uma dessas arquiteturas, outras certificações que você precisa ter, as credenciais. Outra coisa que surgiu agora no Salesforce são essas certificações que são de negócios e produtos ao mesmo tempo. Então, elas são bem interessantes para quem
quer se especializar em um produto. Tem uma que eu achei muito legal, que é de UX, tá? Que é a tal da usabilidade, tem essa arquitetura também. Aqui tem a de Technical Architect, que você tem que fazer, tá? E aqui as outras certificações que vocês podem também fazer. Então, participem dos projetos, olhem os papéis que vocês realmente têm interesse e comecem a olhar que tipo de certificação se encaixa, tá? Naquele seu projeto de ser um excelente profissional de Salesforce e ter certificações. E outra coisa importante, não foquem só em certificações de Salesforce. Tem um monte de tecnologia de nuvem que integra com o Salesforce. Então, comecem a olhar a Amazon, o que eles têm de integrações que já integram com o Salesforce. Isso é um conhecimento muito importante hoje em dia, porque a gente tem muito cliente indo para plataformas em nuvens, e a gente precisa entender isso para poder fazer os desenhos e as integrações adequadas para os projetos, tá? Então, não se prendam só em estudar Salesforce, apesar que o próprio Trailhead ele não traz só Salesforce, mas é importante vocês também olharem as outras tecnologias, porque é o que eu falei para vocês, um arquiteto de Salesforce ele não fala só de Salesforce, seria tão bom que ele pudesse falar só de Salesforce, mas a gente não fala só de Salesforce. Então, se eu não sei o que está acontecendo no mercado de nuvem, eu posso criar um problema para mim e para o cliente. Outra coisa, eu gostaria de convidar vocês para, eu não sei se todos conhecem, a gente tem um site que é de arquitetura de Salesforce. E aqui, gente, tem muito material legal, principalmente diagramas, tá? Templates que vocês podem baixar e usar no projeto de vocês. Então, por exemplo, aqui, olha, um diagrama de um overview, tá? De Sales Cloud. Praticamente estão todos os objetos aqui. Qual é o seu trabalho? O que o cliente vai usar e para que ele vai usar? Aqui você já se organiza. Aqui você já consegue ter uma visibilidade de soluções. Tudo que está aqui é standard, tá? O que não for standard, você vai encaixar aqui dentro. O que é standard que você não vai usar, você vai tirar daqui. Então, eu gosto muito desse site justamente porque ele começa a te trazer as documentações de melhores práticas, tá? E tem a comunidade também, que vocês podem fazer parte da comunidade, tá? E acompanhar as dicas. Normalmente são arquitetos Salesforce que colocam o conteúdo aqui, tá? Então, olha que interessante. Tá? Isso daqui é um material para capacidades. Qual é a capacidade que eu estou usando para fazer o desenho da minha ferramenta, da minha solução? Quais as capacidades que eu estou usando? Olha, de vendas. Eu estou usando lead management. Gente, capacidade não é objeto, tá? Capacidade é o que eu faço com aquele objeto. Então, eu gerencio um lead. O que faz eu gerenciar o lead? Os status, como que ele está esquentando, as filas de distribuição, posso enviar e-mail automático para ele. Então, nunca pensem capacidade como objeto, tá? Existem, inclusive, mapas de capacidade do Salesforce. Então, principalmente arquiteto de soluções, a gente trabalha muito com a capacidade que o cliente vai usar. A gente não fica detalhando qual o objeto, tá? Então, olha, vocês podem ver aqui no Service, que ele fala de Cross-Channel Service. Tem algum objeto para isso? Não. É como ele vai trabalhar a automação, tá? Então, eu gosto muito, e vocês podem baixar, tá? O documento. E usar à vontade, porque é público. Então, isso daqui também é uma estratégia para quando vocês estiverem trabalhando com projetos, tá? Tem outras, tem a parte de Data Integration aqui. Então, é um site para quem quer começar a se aprofundar, estudar arquitetura, ele é bem interessante. Tá? E vocês viram que o domínio é facinho. architect.salesforce.com. Ele é público, não tem nem que se logar. Tá? E vocês podem ter acesso a todas essas informações. Pessoal, era o que eu tinha para falar
estou disponível para perguntas, quem tiver, e agradeço muito a paciência e o tempo de vocês. Que é isso, Rosângela. A gente que agradece você aí. Bom, pessoal, o microfone está aberto, é só desmutar aí e perguntar. A gente tem ainda um bom tempinho para aproveitar essa presença da Rô aqui para responder perguntas também. Eu vi que o Leandro também está aí. Ô, Leandro, CTA, né? Metas, a Rô falou metas de CTA, né? Nós temos um outro arquiteto da Salesforce, Leandro, que também está com essa meta para o ano que vem, né, Leandro? Fala, Maurício. Boa noite, Rô. Sou muito fã, aí vim aqui prestigiar. E o CTA está meio longe ainda, mas vamos nessa. A gente chega lá. Isso aí. Eu acredito em vocês. Opa. Eu é que não vou tirar. Eu tô no trilho. Vamos lá. Bom, você falou bastante dessa diferença entre a parte de arquitetura, a parte técnica e a parte de solução. O que te levou a ir para a área de solução em vez de ir para a área técnica? Na realidade, eu sou das duas áreas, tá? Por isso que eu não sou um bom exemplo. Se o cliente precisa de alguém com conhecimento técnico e eu estiver ali desalocada, eu vou ser arquiteta técnica. Se o projeto tiver uma necessidade de um solution ter um conhecimento técnico de soluções, eles acabam me alocando também. Mas, assim, a minha sugestão para você decidir é realmente de skill. Se você é uma pessoa que gosta de ter uma visão mais técnica e não ficar preocupado com desenho de negócio e tudo mais, porque a diferença básica é assim, o solution, ele sempre vai estar mais focado no negócio do que na solução técnica. Então, se você é uma pessoa que prefere receber o briefing do projeto, da necessidade, com uma pré-solução, que você tenha apenas que complementar a parte técnica, você vai ser um arquiteto técnico. Agora, se você tem um skill que, além de entender, gostar de entender como a plataforma funciona, mas gosta também dessa parte de negócios, aí o caminho é solution, tá? Porque muito técnico odeia falar com o cliente. Então, se você é uma pessoa que odeia falar com o cliente, que do seu ponto de vista o cliente está sempre errado, vai ser arquiteto técnico, tá? Porque aí a discussão é diferente. Agora, se você gosta de cenários, casos de uso, entender onde você coloca cada coisa dentro do seu Salesforce, aí é melhor ir para a solution. Eu não sou o melhor exemplo, tá? Porque eu navego muito bem entre os dois. Por isso que eu nunca nem escolhi. Quem me escolhe são os projetos. Beleza, obrigado, Rô. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui do Thiago, se background de desenvolvimento é essencial para quem deseja se tornar arquiteto. Para um arquiteto técnico, eu diria que sim. Você vai ter muita discussão de bit byte. Tá? Então, se você não tem um background de desenvolvimento, usar ferramenta de desenvolvimento, toda a parafernália ali de desenvolvimento, porque não se resume só a código, a gente sabe disso, você vai precisar desse background, tá? Sem esse background, você não vai conseguir entregar boas soluções. Boa. Eu vi aqui um comentário do Agostinho Ayala. Acho que o problema do arquiteto é que o dev acha que o arquiteto fica em um Olimpo. Como fazer para ter uma aproximação maior do time de arquitetura dos devs? Essa é uma das principais razões dessa comunidade de desenvolvedores. É mostrar que o arquiteto ele não está no Olimpo, não. Nós, como arquitetos, agora me colocando como arquiteto também, nós dependemos muito dos desenvolvedores, dependemos muito do conhecimento dos desenvolvedores para que ele crie as funcionalidades de uma forma excelente. O arquiteto está ali para auxiliar. Não quer dizer que o arquiteto saiba tudo, que nem a Rô falou. O arquiteto não sabe tudo.
muitas vezes eu não lembro alguma coisa, eu tenho que ir no Google lá repesquisar para lembrar, ou para aprender. Tem muita coisa que a gente não sabe. Então a gente a gente depende muito do desenvolvedor. E essa ponte, a gente está tentando fechar, para que diminua essa diferença. Não é o arquiteto nunca vai estar no limpo. Pessoal, coisas diferenciadas. Pessoal, isso é comportamento de mercado. É que assim, eu aprendi na minha vida que cargo não quer dizer nada. Salário é mais importante que o cargo, tá? Se eu for uma limpadora de janelas e ganhar o salário de diretor, eu vou ser uma limpadora de janelas. O que acontece é que isso daí é um comportamento de mercado. As pessoas, elas querem ter territórios. Quando um arquiteto tem esse tipo de tratamento com o desenvolvedor, é porque ele tem muito menos conhecimento que vocês. Então, como mudar isso? Tá? Não é enfrentando essa pessoa, é mostrando para ela que você é colaborativo. Ele trouxe uma solução que não faz sentido. Eu sei, gente, que assim, é medo de perder o emprego. Eu sei que tem muita coisa por trás. Isso não é uma receita de bolo, mas vocês, como desenvolvedores, precisam mostrar para essas pessoas que eles dependem de vocês, não o contrário. Tá? E como vocês fazem isso? Conhecimento. Tá? Eu aprendo muito com desenvolvedor. O Maurício teve a chance de ver como eu trabalho com desenvolvedor. Tá? Primeira coisa, eu respeito a opinião da pessoa, até mesmo para discordar. Então, isso é comportamento de mercado, gente. É muito difícil. Infelizmente, a gente tem uma área de TI que ainda é old school, que acredita em hierarquia, e a gente está num mundo de tecnologia que hierarquia não existe. Tá? O conhecimento é mais importante que a hierarquia. Mas, ainda nas empresas, eles, ao invés de reconhecer o conhecimento, a capacidade da pessoa de desenvolvimento, isso não é meritocracia, pelo amor de Deus, gente. Não, nem gosto desse termo. É reconhecer realmente o profissional pelo que ele entrega, o valor da entrega dele dentro do projeto, a gente ainda vai ter esses problemas de Olimpo. Não se preocupe, eu passo por isso. E às vezes dentro do meu próprio time. A minha diferença entre vocês é que eu tenho idade para ir lá e falar, você não vai fazer isso comigo não, amiguinho. Tá? É essa a diferença. Mas é muito vocês, usando o conhecimento de vocês, mostrar que não é por ali, tá? Que vocês estão ali para compartilhar e fazer o projeto rodar, não simplesmente para cumprir ordens. Então, é difícil, gente, e é cultural, infelizmente. Boa, boa. Maurício, deixa eu só falar uma coisinha. A Amanda Luna também é da Salesforce, tá? Só que é da Salesforce no Canadá. É isso, não é, Amanda? Oi, pessoal. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Conseguimos. Sim. Eu sou desenvolvedora aqui no Canadá. E, na verdade, eu trabalhava em um parceiro da Salesforce, a Traction Demand, que foi adquirida recentemente, há 6 meses, e agora faço parte do time de services da Salesforce também. Então, gente, Salesforce é outra coisa. Salesforce leva vocês longe. Boa. Tá? Essa é a vantagem da plataforma ser global e não ser de nicho. Eu conheço N pessoas que não trabalham com clientes brasileiros, tá? Então, fortalecer o ecossistema no Brasil também é importante para a gente começar a ser visto pelos outros países como referência de entregas de Salesforce, tá? Ótimo ponto. Até tem uma pergunta aqui, se possível, falem sobre a remuneração e demanda de arquitetos no Brasil em comparação com o mercado estrangeiro. Não tem como comparar. Primeiro que aqui no Brasil tem uma coisa muito louca, tá? Eu vejo pessoas sem conhecimento nenhum querendo cobrar salário de sênior. E as empresas pagando e depois reclamando que a pessoa não entrega.
Então, é um mercado que ele é recente, entre aspas, que ele ainda não é um mercado que ele está, eu diria, controlado, tá? Em que tipo de... Lembra que eu falei? O cliente não sabe nem o que ele está contratando. Ele contrata uma pessoa como arquiteto, sendo que ele precisa de um administrador funcional. Então, ainda é difícil o cliente entender o tipo de profissional que ele quer contratar, e a gente está na lei do mercado atualmente. A pessoa vai pedir o que ela quiser, o cliente vai pagar ou não. Então, você vai ter propostas de administrador funcional ganhando pouco, e você vai ter propostas de administrador funcional ganhando lá em cima, e quando você olha o currículo dos dois, é completamente desbalanceado. Mercado estrangeiro, eu já não sei te responder, porque a maior parte das pessoas que eu conheço trabalham através de consultorias estrangeiras que já têm um valor X por hora, é muito, muito parecido com body shop, tá? Então, já existe um valor hora e já é fechado, mas isso vai variar de consultoria para consultoria, de país para país. Então, realmente tem que fazer uma pesquisa para entender como é isso. Recentemente, eu ouvi que em Portugal está acontecendo a mesma coisa que no Brasil. Tem pessoas lá com salários lá em cima, tem outros lá embaixo, e tem outros arrependidos de terem ido, porque o custo de vida em Portugal está muito alto e não é compatível com o que ele ganha. Né? Então, é analisar cada situação e realmente não tem uma faixa mínima, uma faixa máxima. No site da Salesforce, eles têm uma pesquisa salarial do mercado americano, que talvez vocês possam se basear lá dentro do Trailhead, tá? Podem procurar, eu não me lembro exatamente onde está, mas tem algumas sugestões de valores ali que vocês no podem... Career Path. Tá? Mas é mercado americano que eles estão mostrando, mas é um ponto de partida. Um outro local é o Maison Frank, que é também uma consulta num site onde que tem várias ofertas de trabalho, e eles têm, anualmente, eles fazem essa pesquisa em nível global de salários. Mas essa parte de arquiteto, como eu trabalho para uma empresa americana e uma empresa europeia, o desbalanço entre o que o brasileiro está ganhando e o que a pessoa de fora está ganhando é muito grande. Só que eu não vejo... eu não posso fazer uma comparação porque existe o custo de vida de locais. Portugal está muito grande, o desconto do salário é enorme, então tem vários fatores que você tem que analisar em relação ao salário. Né? Então, tipo, é legal trabalhar como arquiteto fora, ganhar salário fora? Sim, você nunca vai ganhar o que uma pessoa está lá. Você vai chegar, no máximo, a 50% do que essa pessoa ganha lá. Tipo assim, todos os arquitetos que conversam e coisas, que são brasileiros e estão trabalhando para empresas de fora, eu acho que o máximo é 50% do que a pessoa está ganhando lá fora, e olha lá, né? Então, por causa de vários fatores. Então, tipo, esses vários fatores que vão trabalhar na parte de salarial. E tem também muito essa, desculpa a palavra, prostituição de consultorias. Eles querem ganhar muito em cima de você, porque sabem que os brasileiros são muito bons. Claro, tem muita gente ruim, mas o brasileiro ele tem uma capacidade extra de realmente trabalhar, realmente estudar, realmente aprender, fazer o serviço bem feito. Então, por isso que essa abertura global agora, graças e não graças à pandemia, tem muito brasileiro se destacando fora. Então, mas essa parte de equiparação salarial, esquece. Nunca vai existir. Se você é um CLT aqui no Brasil, você nunca vai chegar perto de 30% do salário de uma pessoa lá fora mensal. Então, isso é uma das coisas que, com certeza. E da América Latina, de desenvolvedor Salesforce, que é muito, muito, muito forte e já reconhecido fora do Brasil, é Colômbia e Argentina. Tá? Há muitos anos a Colômbia presta serviço para países na Europa e a Argentina, Estados Unidos e Europa. Então, a gente já tem na América Latina esses dois profissionais de Salesforce que são muito, muito reconhecidos nos outros países, tá? Então, por isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais o ecossistema da Salesforce para todo mundo ter todo tipo de oportunidade.
mercado interno, mercado latino e mercado externo, tá? Europa, Estados Unidos. Então, tem gente que está trabalhando com o mercado na Nova Zelândia, África do Sul. Então, é muito difícil fazer essa comparação. E aqui no Brasil, realmente, as coisas estão meio, como diz o Maurício, prostituída, porque eu vejo coisas assim que eu me pergunto como é que o cliente teve coragem de contratar, mas faz parte do jogo. Verdade, verdade. Maurício, oi. Posso dar uma contribuiçãozinha aqui? Com certeza. De alguns assuntos que passaram aqui. Boa noite a todos primeiro, né? Eu trabalho numa consultoria global e eu tenho visto, tanto com a alocação do time, quanto minha própria alocação e participação em projetos, as necessidades que o mercado externo tem cobrado. E aí o colega acabou de mencionar, além do inglês, né? Então esse era um ponto que eu ia falar, que é extremamente importante, fortalecer o inglês o mais nativo possível, né? Não é nativo, mas uma proficiência alta no inglês, e um inglês indiano. Então, entender bem o que os indianos falam é difícil de entender. Eu ia falar isso. O Teams não consegue fazer um caption legal dos indianos, com dificuldade, mas eles estão por todo lado, são excelentes. Na minha empresa de 300 mil funcionários, 200 e poucos mil são indianos. E sobre as oportunidades fora, o que eles mais pedem para a gente, nas entrevistas e alocar um profissional, é o desenvolvimento. Então, o cara tem que ser funcional, mas eles não têm muito lá fora essa questão, ou é funcional ou é um developer. É um developer que sabe o funcional, como a Rosângela mencionou aí. Então, muito importante saber o quanto antes, correr atrás de desenvolver um pouco, entender como é um Apex, como é um Lightning Component. JavaScript vem depois aí, começa a complicar um pouco, né? Não o JavaScript simples, mas dentro do Salesforce ali. Mas o Apex normal, né? Então, a questão do inglês, a questão do Apex, e sobre o outro ponto, eu tive, por coincidência, esse mês, 2 TEDs que nós fizemos na empresa com 2 CTAs. Um deles é o Venkata. O Venkata parece que trabalhou na Salesforce por bastante tempo. Ele está na Cognizant, que é a empresa que eu estou hoje, e conversou conosco lá. Ele está, 14 horas na frente, ele está em Sydney, na Austrália. Então, assim, foi um papo muito legal e ele nos disse lá quais são as skills, qual é o caminho que ele fez, que acho que foi durante 5 anos aí, para chegar até o CTA, mas ele tem uma bagagem de Salesforce muito maior do que isso. Como a Rosângela disse, o core, né? Conhecer o Force.com, a plataforma, acho que 70% da necessidade ali. E aí vem as demais, de todos os produtos, conhecer codificação, enfim, mas realmente conhecer do produto e saber o que sugerir, isso vai aonde você vai conseguir alcançar aí, com o tempo, os benefícios, né, e os reconhecimentos de certificações e até, quem sabe, um CTA também, se conseguir focar bastante, né, porque realmente é um caminho bastante árduo de dedicação. E a própria prova em si, ela exige bastante da pessoa. Acho que ele não passou da primeira vez, mas conseguiu fazer de novo. Até hoje não teve ninguém que passou de primeira. E teve gente que não passou por bobagem. Mas você tocou num ponto importante, que é bom vocês terem em mente. Maturidade dos mercados. Salesforce ainda não é uma ferramenta madura no mercado, aqui no Brasil. Quando você fala em desenvolvimento, por exemplo, na Europa, os clientes lá, eles usam muito Force.com, que é uma outra... É a plataforma pura, é outra coisa que vocês precisam estudar. Estudem Force.com, é a plataforma Salesforce purinha, sem objeto, para você brincar à vontade. Então, lá fora, você já tem um mercado maduro que usa Force.com, usa Heroku, usa várias outras ferramentas do Salesforce desenhando soluções inovadoras. No Brasil, o mercado ainda não é maduro, é um mercado ainda muito dependente das nuvens standards.
tá? Uhum. Então, isso daí também é importante quando a gente fala em carreira de arquiteto, a gente conhecer gente, o YouTube está cheio de case de sucesso de cliente. Assistam. Quando eu ia para o Dreamforce como cliente, cara, era a minha diversão ir na área dos clientes. Porque ali eu via coisa que eu falava, cara, o Salesforce não faz isso, é brincadeira. E o cara fazia usando só a plataforma, só o Force.com. Então, esse ponto que você falou é extremamente importante. Maturidade de mercado. Não achem que vocês vão pegar um projeto fora do Brasil com as mesmas necessidades que o mercado brasileiro. Isso não é verdade, tá? A maturidade é diferente e é muito comum o cliente usar Force.com com um desenvolvimento específico, e aí é verdade, é específico dele para um processo específico da área dele. Tem um escritório de advocacia nos Estados Unidos que eu acompanhei, que é 100% o processo de gestão dos processos jurídicos deles está na plataforma Salesforce. Ele nunca vai ter um produto para aquilo, ele nunca vai ter um Apex Exchange para resolver aquele problema dele, e não necessariamente, e nunca essas melhorias de nuvens vai afetar o que ele desenvolveu. Então, aprendam também que o Salesforce não são só as nuvens, tá? Ele tem uma plataforma, quando o cliente contrata, ele não contrata só a nuvem, ele contrata a plataforma. E eu já fiz muita coisa legal com a plataforma de inovação que eu gostaria de continuar fazendo. Mas, como eu falei para vocês, o mercado no Brasil ainda não é maduro para esse tipo de solução. Verdade. Sales and Service muito grande, né? Eu acho que também é uma falta de conscientização das consultorias, das empresas que prestam serviço, mostrar para o cliente, não, você não precisa só uma Sales and Service, você pode usar uma Force.com, você pode fazer coisas excepcionais, né? Eu acho que também é uma pegada diferenciada no mercado brasileiro. É muito fácil trabalhar com Sales and Service, né? Por que não a Force.com, que pode atender de uma forma muito mais dinâmica, muito mais, dar uma excelência pro cliente final, né? Então, também é pegada, né? Gustavo, tem que ter pelo menos um usuário de core, mas não de uma nuvem. Tá? Então, quando eu assino Force.com, eu assino a plataforma, mas eu tenho um usuário admin do Force.com, tá? Que ele tem características de core, mas ele não tem os objetos do core. Não tem objeto do core lá para trabalhar. Você vai construir tudo do zero. Isso. Tem uma empresa, eu não vou lembrar o nome, que eles desenvolveram todo o produto dele em Force.com, tá? E usou a comunidade como camada para o cliente dele acessar a ferramenta. Então, é muito legal vocês conhecerem os casos de uso de Force.com. Show de bola. Pessoal, mais algumas perguntas? Ainda nós temos um tempinho. Boa noite, licença Maurício. Rosângela, parabéns pela apresentação, por poder compartilhar a sua experiência de arquiteta aqui com a gente. Eu trabalho numa consultoria com desenvolvimento e realmente acabo percebendo e vivenciando um pouco dessa distância do arquiteto Salesforce dentro dos nossos projetos. E aos poucos a gente vem tentando se aproximar, realmente trocar informação e compartilhar conhecimento tanto nos refinamentos. E eu gostaria de saber se você recomenda ou teve alguma vivência referente às soft skills para um arquiteto, as skills necessárias para que ele possa se desenvolver bem dentro da área, para que ele possa realmente ter um bom entendimento da necessidade do cliente e realmente poder compartilhar ali da sua visão com o desenvolvedor, o funcional, toda a equipe tinha ali de desenvolvimento. Tá. Jefferson, eu fui gestora de pessoas durante 25 anos da minha vida, né? Até que eu falei, não quero mais ser gestora de ninguém, quero eu, um computador e eu.
Então, eu vou te falar como gestora, tá? Como uma pessoa que durante 25 anos desenvolveu muitas pessoas. Eu tenho orgulho de ver vários estagiários que passaram por mim, que hoje são diretores em empresas, tá? E quando a gente fala em soft skill, para você crescer, você tem que fazer isso de uma forma que seja confortável para você e não para o mercado. Então, quais são os soft skills para eu ser um bom arquiteto de soluções? Eu tenho que gostar de falar de negócios, eu tenho que gostar de lidar com pessoas, e eu tenho que ter uma certa capacidade lógica para encaixar as informações de uma maneira que ela fique inteligível, tanto para quem nunca ouviu falar de tecnologia na vida, como para quem fala de bit byte. Então, você desenvolver esse tipo de inteligência, que não é inteligência emocional, nada disso, é muito no seu dia a dia, tá? E como que a gente faz isso? Faz curso disso, curso daquilo? Não. Você vai fazer os cursos que você se sente confortável. Então, hoje eu sou um desenvolvedor, eu estou começando a minha carreira de desenvolvedor e eu quero chegar a ser um desenvolvedor sênior, onde eu faça soluções legais, tudo mais. Se dentro da tua consultoria você tiver pessoas que você se sinta confortável para pedir que essa pessoa te mentore, é a melhor coisa que existe, porque é assim que você vai desenvolver seus soft skills, tá? Gosto muito de leitura, eu leio muito, eu já li muito na minha vida sobre comportamento. Porque eu não contei uma coisa para vocês, né? Eu sou desvio de carreira, eu sou formada em marketing, e fui parar no mundo maravilhoso de TI, porque o diretor achou que eu tinha skill para TI, e eu ganhei os projetos de TI da empresa sem nunca ter mexido com TI na vida. Eu sou uma pessoa de miçangas, tá? Que hoje, por todo o meu aprendizado, eu também desenvolvi coisas técnicas. Então, Jefferson, é muito importante você procurar mentores, e dentro da tua empresa, não só fora, tá? Você conversar com a pessoa e entender como ela chegou naquele lugar. Tem um desenvolvedor que está no mesmo nível que você, mas você acha o cara sensacional em desenvolvimento, senta do lado e bate um papo com ele. Cara, como é que se desenvolve? Como que você chegou nessa solução? Isso é muito importante hoje em dia, porque isso ajuda na informação. Criar, por exemplo, o exemplo que ele deu do pessoal, fazer um webinar, contar da carreira, tudo mais, isso é uma outra sugestão que você pode dar na empresa, onde você vai agregar para você e para as outras pessoas, tá? Dentro do Salesforce, lá no Trailhead, ele tem também algumas trilhas que falam de soft skill. Então, eu acho que pode ser um ponto de partida para você se organizar. Mas, além de você identificar o soft skill, procure pessoas que tenham aquele soft skill, para você sentar, conversar e entender. Mas o mais importante do soft skill é você se sentir confortável com ele. Tem um livro que ele tem uns 30 anos, que ele fala um negócio que eu nunca esqueci na vida, tá? Não adianta você pegar um bom técnico e promover ele a gerente se ele não tem liderança. Você matou o profissional. E as empresas, às vezes, fazem isso só para dar um aumento de salário para o cara. Sendo que ele pode dar um aumento sem tirar o cara da zona de conforto dele, que é a técnica. Então, por isso que eu sempre falei para as pessoas que trabalharam comigo, que eu treinei, que soft skill tem que ser algo confortável para você e não o que o mercado está pedindo, tá? Porque senão você vai entrar... às vezes você não vai alcançar aquele soft skill e você vai começar a se decepcionar com você mesmo. Agora virou terapia, tá, gente? Se você quiser me chamar depois... se você quiser me chamar depois lá no LinkedIn, a gente continua, vai virar terapia aqui. 25 anos fazendo gestão de pessoas, eu já passei por muita coisa nessa vida. Perfeito, obrigado, Gil. Show de bola. Complementando o que a Augustinha e ela comentou, arquiteto não está 100% certo, não. Muitas vezes é 50% e olha lá.
Mas é a conjunção de times. Hoje, isso é uma coisa que está crescendo bastante. É a conjunção. O time está trabalhando junto, está conversando junto, está trocando ideia junto. Muitas cabeças trabalhando e pensando fazem a coisa acontecer. Não é mais aquela folia de uma pessoa vai ditar tudo. Acabou, isso acabou. Se existe hoje ainda, logo está acabando. Hoje é você sentar junto, independente do cargo. Isso é uma coisa bem assim, das antigas, cargo, né? Mas hoje as pessoas elas estão trabalhando nessa parte de comunidade. Então, aí que está surgindo as coisas, né? Então, acho que a gente tem que começar a parar esse paradigma de falar, o arquiteto tem que decidir, tem que estar certo. Não, o time tem que decidir, o time tem que estar certo. E é o time que vai fazer as coisas acontecerem. Não é um arquiteto que vai fazer a coisa acontecer. O arquiteto vai falar, não, faça assim. Pô, mas se o seu desenvolvedor não souber, ele não vai conseguir fazer. Se o seu desenvolvedor souber fazer e souber fazer melhor, por que o desenvolvedor não vai abrir a boca e falar, não, eu acho que deveria ser dessa forma. Então, tipo assim, a gente tem que começar a mudar essa mentalidade. E outra coisa, arquiteto tem que ter visão cross do projeto, porque se ele for demandar, ele tem que saber o que ele vai quebrar, tá? Porque quebra. Uma outra coisa, a Luciana está colocando aqui que esse esforço é muito bom para migração de carreira. Sim, é verdade, mas eu sou desvio de carreira mesmo, tá? Eu nunca quis trabalhar com tecnologia. Nunca. Eu era uma estudante da Escola Superior de Propaganda e Marketing, meu sonho era fazer campanha e obrigar os clientes a comprar produtos, tá? O diretor que achou que eu tinha cara de TI e acabei ficando. Mas Salesforce, sim, ele traz essa vantagem porque ele dá oportunidade para a pessoa aprender, tá? Então, sim, ele ajuda bastante. Boa. E uma última coisa, pessoal. Usem com os arquitetos o que eu uso com clientes. Eu sempre falo para o cliente, se eu perguntar para você se está tudo bem com a ferramenta, com o projeto, você me responder que sim, eu sei que você não está usando a ferramenta. Arquiteto é a mesma coisa. Se ele falar que está tudo bem, pode questionar, porque não está nada bem. Tá? Verdade. Bom, pessoal, faltam 3 minutos aqui. Mais alguém queira fazer uma pergunta para a Rô? Se não... Bom, quem quiser me conectar, eu estou no LinkedIn, Rosângela Souza com S, tá? Eu demoro, às vezes, a responder as perguntas, mas eu respondo. E eu agradeço a disponibilidade de vocês para esse bate-papo, para a gente poder cada vez mais fortalecer a comunidade de Salesforce no Brasil e realmente mostrar que a gente é um ecossistema forte e começar as coisas a se organizarem. Boa. Muito obrigado, Rosângela. E é bem isso aí. Mostrar que o ecossistema Salesforce não é uma coisa separada. As pessoas que trabalham na Salesforce são as pessoas que estão... Não são atingíveis. Pelo contrário, sempre que eu precisei... A gente é facinho. É super um bolo fácil e um café. Um bolo e um café, a gente está pão de lá. Queijo, tudo. Chama no LinkedIn, tá? E qualquer pessoa da Salesforce, tá, gente? Não é porque tem o título de diretor, de VP, de arquiteto. Qualquer pessoa, postem, a pessoa vai retornar para vocês, ela vai responder a dúvida que vocês têm. Eu sigo um profissional Salesforce e acho super interessante. O Leandro, não sei se ainda está aí, o Leandro é outra pessoa que gosta muito de responder coisas no LinkedIn, então também podem seguir o Leandro Barion, tem a Fernanda Souza, tem muita gente boa que vocês podem ir lá seguir, que postam coisas, estão disponíveis para vocês perguntarem. Aproveite, a gente é do ecossistema, tanto quanto vocês. A gente não está num pedestal, num Olimpo, e como eu já falei para o pessoal, né, eu tenho muitas reclamações da Salesforce, não é porque eu trabalho lá. Boa. Novamente, Rô, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, obrigado a vocês por terem participado, terem se disponibilizado a ficar até esse horário aqui, após o seu trabalho e tudo. De novo, qualquer coisa que vocês precisem, nós estamos na NutriRed, tem a comunidade e tudo. Estou lá para ajudar vocês. Mesma coisa, LinkedIn, aonde você precisa de uma mão, conte com a comunidade. A gente está ali para se ajudar, né?
como dizem, juntos seremos mais fortes, né? Juntos nós somos mais fortes. Então, aproveitem. Vai, vamos se engaje, fortalecer. troque ideias. Com certeza. De novo, então, muitíssimo obrigado, pessoal, e até dia 15, com o próximo evento da comunidade. Valeu, Rô. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.